Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Áudio inédito, irmãos, bombástico. Esse áudio deve ter sido de ontem, que me mandaram aqui. Onde o Ricardo Pavanelli conta o que aconteceu após sua saída. Ouça esse áudio até o final. Ele vem tratando de coisas muito importantes nesse áudio. E no final ele conta o que aconteceu, o que ele perdeu, o que fizeram. O que o levou, gente? O que aconteceu? Você precisa ouvir esse áudio aqui. Esse áudio é inédito. Você precisa ver até o final, gente. Antes eu preciso fazer aqui, mandar a minha solidariedade ao Josafá Agra e ao Fernando Caminho de Damasco. Mesmo eu tendo algumas divergências teológicas, em alguns pontos com o Fernando, nada no pessoal, tá? Eles sofreram, esses últimos dias, um ataque de um canal defensor da CCB, onde quiseram atribuir eles coisas que acontecem dentro da congregação, onde pessoas lá dentro eles acabam brigando, motivos que eles escondem, vocês sabem disso, querem atribuir aos críticos por trazer nós e eles trazer a verdade sobre o evangelho, sobre as escrituras, porque um caso lá de Osasco, que um homem entrou lá para tomar água, usar o banheiro, e os moços que estavam em cima desceram e começaram a discutir com esse rapaz, e lá dentro ninguém sabe o que aconteceu, teve bastante pessoas feridas lá dentro, querem atribuir isso aos críticos. É uma vergonha, gente, é uma vergonha. Eu vou perguntar para vocês, teve um caso de uma moça que eu trouxe aqui, a Tamires, e ela sofreu lá dentro da CCB, um músico, né? Não pode falar o nome aqui, e cai o vídeo. E ela denunciou, ela veio aqui, ela fez o vídeo, ela fez o BO, procurou os ministérios. Você sabe que apareceu mais quatro pessoas que ele mexeu? E está lá como músico? Será que nós devemos atribuir tudo isso a vocês também que defendem essas coisas erradas? É vocês que estão responsabilizados. Vocês são. Então nós temos que responsabilizar vocês por defender isso aqui, será? Nós temos que defender, atribuir a vocês que defendem a CCB cegamente, esse vídeo aqui, ó, impossível, CCB impossível não chorar, veja o que o ancião pregou para o filho dessa mulher, dessa irmã, e o que ela fez, o que ele fez, após esse ancião pregar para ele 2 vezes, dentro do culto, apontando para ele. Será que vocês vão dar conta dessas almas? E você sabe que ele teve a cara de pau depois de ir lá no velório. Esse vídeo aqui, irmão, está com quase 346 mil visualizações. Você sabe o que aconteceu depois? Assista esse vídeo, gente. Sabe o que aconteceu depois? Ele foi lá no velório, aí a mãe falou assim para ele, se você não tivesse pregado aquilo pro meu filho estaria vivo. Mas sabe o que é pior de tudo? Vocês que defendem a CCB? Esse ancião foi descoberto depois que ele já tinha um amante faz tempo. Olha, para você ver, gente. Olha, ele já tinha um amante. Então aqui está a minha solidariedade. Será que nós temos que atribuir todos os mal que aconteceu às mulheres, às crianças, às pessoas que perderam a liberdade, a vocês que defendem também? Porque teve um caso do moço lá no Ceará, lá, que entrou dentro da igreja lá e quebrou toda a igreja, vocês quiseram atribuir ao crítico. Aí depois nós descobrimos que aquele moço, ele era auxiliar, e por ele ter um jeitinho, o cooperador mandou tirar ele, o cooperador de jovem não queria tirar ele, e foi lá e tirou ele, e ele ficou revoltado, foi pro mundo, né? Ficou revoltado, e um dia ele se revoltou, lembrou o que o cooperador fez com ele, e entrou lá dentro e quebrou a igreja. E vocês defendem isso. Então eu presto aqui minha solidariedade ao Josafá Água e ao Fernando Caminho Damasco, porque eu sei que eles não têm um crítico nenhum, ainda que eles tentam colocar um contra os outros, eles não têm nenhum como os amigos, eles são contra a verdade. Eles são contra a verdade. Então não tem apoio de ninguém, não apoio nenhum. Minha solidariedade ao Josafá e ao Fernando, meu canal está à disposição para eles a hora que eles precisar, porque eu sei que eles lutam pela verdade, cada um do seu jeito, cada um do seu temperamento, cada um do seu jeito de ser. Eu respeito a todos, como também quero ser respeitado. Pode discordar de mim, não tem problema. Pode discordar de mim, não tem problema, faz parte, mas devemos respeitar. E eles trazem a mentira e querem imputar nas pessoas. E nós que estávamos dentro da CCB, sabemos o que aconteceu lá. Sabemos o que acontece lá.
Por isso que vocês ficam nessa bolha de vocês aí, porque o povo está cansado de mentira, de heresia, de engano, tá bom? Perdoa o desabafo, mas eu tinha que fazer isso agora. E agora vamos ouvir esse áudio para você ver o que Ricardo Pavanelli falou. Muito importante você ouvir, não vou interromper até o final para você ver aqui. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós abundantemente. Eu quero, nesta breve mensagem, expressar minha mais sincera gratidão a Deus pela comunhão abençoada que experimentamos no nosso culto de ontem. Após o término do culto ontem, eu não tive oportunidade de agradecê-los. Percebi claramente que houve entre nós o espírito da presença de Deus. Foi notável pelas mensagens das quais participamos e lemos a sede, a fome espiritual daqueles ou de uma geração ou de um remanescente, como ouvimos na exposição de ontem, que não se contenta com migalhas de um evangelho fracionado, mas que busca o pão vivo que desce do céu. Nós ouvimos a exposição da palavra de Deus ontem, que é viva, eficaz, como disse o escritor de Hebreus, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Louvado seja Deus por estas preparações. E quando eu faço essa meditação, é impossível não contrastar este mover que existe no coração dos sinceros, que contrasta com uma geração que transformou o culto em espetáculo, transformou a mensagem em produto, transformou a fé em mercadoria. Infelizmente, nós vivemos a era dos fast foods espirituais, das doutrinas rasas, dos devocionais apressados ou dos devocionais inexistentes. A era da correria em que os crentes simplesmente não têm tempo para se aplicarem a uma vida piedosa, vida de oração, vida de conhecimento bíblico. Uma era das mensagens que são rápidas para serem consumidas, mas incapazes de sustentar. O alimento sólido da palavra foi trocado, foi substituído por sobremesas açucaradas que não nutrem a alma. Eu gosto muito de uma citação de Agostinho de Hipona, que falou sobre centralidade da palavra na vida cristã. E eu percebo que muitos vêm perdendo esta centralidade da palavra em sua vida. Mas Agostinho dizia algo mais ou menos assim: quando a Escritura fala, é Deus quem fala. Então, alguém que quer ter em si a manifestação do divino, não existe um caminho alternativo a não ser através das Sagradas Escrituras. Este é o único caminho. Este é o único caminho. E essa convicção da centralidade da palavra, essa convicção permeou a vida dos santos ao longo das eras.
João Crisóstomo, salvo erro, disse que a ignorância das Escrituras é a grande ruína da alma. E, de fato, a decadência da igreja, ela sempre esteve relacionada à negligência da Escritura. Então, quando a Bíblia é fechada, o coração se fecha junto. E eu sempre digo que é impossível que haja um avivamento sem que seja através do retorno às Escrituras, do retorno à palavra de Deus. Se não for assim, esse avivamento ele é fundamentado em subjetivismos, em misticismos. E, queridos irmãos, a história da igreja nos mostra isso com clareza. Vejam que nos séculos que precederam a Reforma Protestante, a palavra de Deus havia sido silenciada por tradições humanas, né? O povo estava em trevas porque a luz da Escritura havia sido escondida. E não é incomum a gente viver esta realidade hoje, mesmo que a Bíblia esteja lá, posicionada no púlpito, numa igreja ou nas igrejas, mas como paramento apenas do culto, como o mobiliário do culto, digamos assim. Mas em muitas daquelas igrejas, a Escritura já foi silenciada, tacitamente, timidamente. Foi silenciada sem que aquela igreja ou sem que aquele povo se apercebesse. Pois bem, mas Deus, pela sua misericórdia, queridos, Ele suscita homens como Lutero, falamos há pouco, né, da Reforma, que tiveram e têm a audácia, a abertura, a franqueza, a disposição de abrir as Escrituras diante do povo, né? Paulo dizia, como nós ouvimos ontem, foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anuncio o Evangelho. E Lutero, quando é perseguido em razão de apresentar um ensino que enfrentava, colidia ao ensino praticado pela igreja romana dominante à altura, Lutero levanta a sua defesa, ou a bandeira da sua defesa, dizendo: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a nossa escola. Então, a nossa consciência deve estar cativa igualmente à palavra de Deus, pois ela que nos guia, nos convence, nos transforma. Então, no culto de ontem, tivemos algumas conclusões, ou através do culto de ontem, tivemos algumas conclusões de que o Senhor ainda preserva um remanescente fiel, um povo que não se dobra diante da cultura, que não se satisfaz. Diante da cultura que satisfaz, quem que vive pela tradição e pela cultura, gente? Um povo que não se dobra diante da cultura, que não se satisfaz com uma espiritualidade artificial. E espiritualidade artificial, é isso mesmo que a gente vê, gente. É tipo aquela espiritualidade, né? Vou orar por você, irmão. Vou orar por você, você sabe, né? Não, mas que busca ardentemente ouvir a voz de Deus. E eu demoro um pouco para concluir as minhas meditações, porque eu estou no trânsito. Bom, ele vai contar aqui o que ele perdeu, gente. Perdoa ter que dar uma parada aqui. É porque tem um canal aí de um cara que estava criticando a CCB, porque perdeu a liberdade lá, o ancião pegou no pé dele,
E agora ele tá meio bipolar aí, ele tacou o pau na CCB, criticou a ação, querendo defender a CCB, né? Querendo defender a CCB, e ele pega os meus vídeos, meus áudios e posta lá no canal dele. Então eu tenho que fazer essa corte. Perdoa, tá, irmão? E nem fala que pegou no meu canal, tá? E a parte das coletas, que as igrejas são classificadas por coleta, irmãos, eu era porteiro. Quem me contou foi anciões, tá? Não é mentira. Foi o ancião que me contou e eu era porteiro. Os irmãos da contabilidade me contavam. Só isso que eu falo, tá, irmão? Vamos continuar aqui. Agora ele vai falar aqui, ó. Ontem nós vimos, então, parte deste remanescente fiel que busca ardentemente ouvir a voz de Deus que ecoa através das Escrituras, não é? Como nos dias de Esdras. Nos dias de Esdras, nós podemos ver quando o livro foi aberto, né? O livro da lei foi aberto diante de todo o povo, e naquele momento o povo se pôs em pé. Foi o que aconteceu ontem entre nós. Nós nos colocamos com reverência diante da autoridade das Escrituras. Queridos, então sigamos neste mesmo espírito, e que, como Paulo escreveu aos Colossenses, que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, e que não busquemos palavras que nos entretenham, mas verdades que nos transformem. Que sejamos como os crentes de Bereia, que sejamos diligentes, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. Verdade. Num tempo de barulho, de artificialismos, sejamos o remanescente que para ouvir, apesar do barulho. Verdade. Se dispõe a ouvir a verdade da palavra de Deus, a verdade das Escrituras. Num tempo de pressa, num tempo de cristãos apressados que não conseguem ouvir o Senhor ou ter uma vida devocional, uma vida piedosa de oração e leitura das Escrituras, sejamos o remanescente que para meditar. Num tempo de superficialidade, sejamos o remanescente que mergulha fundo na verdade que santifica. Deus abençoe cada um de vocês. Olha agora, que o culto de ontem seja apenas um prenúncio de dias ainda mais cheios da palavra, da presença do nosso Deus, e que possamos dizer como salmista, no Salmo 119, Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na Tua palavra espero. Quero agradecer uma vez mais ao meu querido irmão e amigo, Reverendo Marcos Novaes, irmão e amigo da minha alma, num tempo em que eu perdi tudo, e os que me conhecem sabem que as minhas escolhas acarretaram para mim, as minhas escolhas recentes acarretaram para mim grandes perdas. Olha assim. Mas no meio destas grandes perdas, porque perdi amigos, perdi trabalho, perdi alguns confortos, Deus me concedeu uma alegria genuína, que foi encontrar a amizade sincera do Reverendo Marcos Novaes. Deus abençoe a todos e tenham todos um dia santo e abençoado. A gente sabe, né, irmãos? Quando você sai de lá, você vê que quantos você quer. A sua casa era lotada. Tem muitos aqui que nos seguem que a sua casa era lotada quando você dava banquete, comida.
Mas depois, filho, some tudo. Cai numa prova. Quando você tá bem de vida, tá conversando com um casal aqui em Sorocaba, tá bem de vida, casa cheia, churrascada, casa cheia. Agora caiu numa prova lá, ó. Sumiu tudo, gente. Então comente aí, deixe seu like, se inscreva nesse canal e peço para vocês, irmãos. Só uma coisa tem tirado meu sono, só, irmão. Tem tirado a minha paz. Só essa parte aqui que eu preciso pagar o advogado e só tenho vocês para me ajudar, irmão. Se não for vocês, eu tô perdido, irmão. Se não for vocês, tá? Eu tô perdido. Só essa parte, tá vendo? Entrada de 3 mil, mais duas de 500 já paguei. Logo, valor cobrado foi 6 mil. Faltam 2 mil reais, irmãos. Então, a parcela que eu pago para ele, falta 2 mil reais. É só essa parte, no dia 27 de maio. Quem puder me ajudar, sabe aí que a minha esposa teve as contas bloqueadas, tem que falar. Me ajuda, gente. De manhã só ajudou 3 pessoas. 3 pessoas me ajudaram de manhã, gente. Me ajuda, por favor. Para mim ficar em paz. Pagar essa parte do advogado, falta 2 mil reais. Eu fico em paz, eu me viro com outras coisas. Só isso que tira meu sono, porque não é fácil. Então, quem puder me ajudar, irmão, me ajuda nessa parte aí. E às vezes você pensa, não vou ajudar não, porque o outro irmão vai ajudar, depois ninguém ajuda, irmãos. Por favor. Quem puder, você sabe que teve as contas bloqueadas, o dinheiro que a gente tinha lá foi bloqueado. O carro quebrou, foi R$ 2.800 para quebrar o carro. Parece que foi um mês passado, irmão. Foi uma tribulação assim, uma atrás da outra. E eu preciso pagar advogado para mim. Já era para ter pago dia 27, o acordo é 27 até o 29. Hoje é dia 6 já, irmãos. Então, quem puder me ajudar, irmãos. E, gente, tem um canal aí, já que eu tô aqui, vou falar logo tudo. Quem chegou até aqui, me ajuda, por favor, irmãos. Nem que seja R$ 5, R$ 10. Quando você puder, me ajuda a pagar esse dia logo, para mim ter um pouco de paz, que minha tribo não acorda, não vou nem fazer vídeo hoje. Tão tribulado que eu fico preocupado com as coisas. Só Deus para dar força. Tem um canal aí que ele criticava a CCB, e agora ele começou a voltar defendendo a CCB. Todos os vídeos que a gente faz aqui, ele fica refutando lá. Todo vídeo que a gente faz aqui, parecendo, dá até dó, dá até dó. A pessoa não tem. Uma pessoa que falou da CCB, agora querendo, sabe? Eu não quero pôr o nome dele aqui, sabe? Que eu não quero ficar levando o pessoal. Mas, gente, eu falo para vocês, se vocês querem assistir esse pessoal que são bipolar, assista, mas não mande para mim, não mande fala para mim, não, por favor, não mande para mim, gente. Não mande para mim. Porque, gente, são pessoas que são inconstantes, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora defende, outra hora ataca. Corre como o mar, sabe? Tentando engarinhar num lado, do outro, crescer de um lado e do outro, e essa só vai se afundando, gente. Vai perdendo credibilidade. Então, gente, essa parte, eu tava aqui até deitado, aqui tá chovendo em Sorocaba, aí, cara, você viu esse cara aqui falando que é mentira, que a igreja é classificada por coleta? Gente, pelo amor de Deus, para de assistir essas pessoas, gente. Perde seu tempo, não. Houve uma pregação da palavra, houve uma Bíblia narrada, houve um testemunho, houve um louvor. Mas, gente, nos ajude aqui, dê um like para nós, para os outros canais que fazem um trabalho aqui digno. Ajude a gente. Vocês precisam nos ajudar, dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, comentar, porque isso ajuda o engajamento. Mas, gente, eu era porteiro diante de Deus, pela vida dos meus filhos. Eu sei que a igreja. Ó, para você ter uma ideia. Cara, eu já falei, gente, quantas vezes eu falei aqui que você me ouve, que eu já falei sobre isso, que a igreja é classificada por coleta, que na Carapicuíba tinha classificação municipal, depois a central, depois a minha comum, e aí é assim que sempre foi, gente. Eu ia na busca de dom para contar a obra, meu ancião me levava. E lá era porque tinha que comprar um terreno, ou é porque tem que reformar a central, é porque vão reformar a igreja tal. Então a busca de dom era por causa, gente, para que eu vou mentir diante de Deus? Pela vida dos meus filhos, não, pela minha alma. Para que eu vou mentir? E não vejo isso errado, porque infelizmente todas as igrejas são assim. É que as pessoas, vocês querem passar, que a CCB não é assim, mas todas é. Ah, a CCB não tem salário, mas tem um cartão corporativo. Ah, CCB ninguém ganha nada, tem muita gente registrada, funcionários com carteira assinada aí dentro. Então, tipo assim, então são coisas que não precisa esconder. Mas, gente, vocês querem assistir esse pessoal, assista, não mande para mim. Não, gente, por favor, não assista, gente. Vê essas pessoas que são bipolar, que cada hora tá de um jeito, um dia tá atacando, aí fica magoadinho, aí agora eu vou atacar os críticos. Agora, gente, por favor, essas pessoas, gente, pessoa que uma hora defende, outra hora ataca. Uma hora estava atacando a CCB. Estava mandando mensagem para os críticos querendo amizade. Aí não conseguiu, vou voltar e não quer minha amizade.
eu vou agora, vou atacar ele. Gente, pelo amor de Deus, gente. Vocês são dentro da CCB, vocês sabem que o que a gente fala aqui é verdade, gente. Acho que ninguém quer a destruição da CCB. Eu, mais que nunca, gostaria que o evangelho chegasse lá dentro, que a verdade chegasse lá dentro e fosse pregada, né? Mas a gente vê cada dia isso mais distante, dia após dia, atacando o estudo bíblico, a Bíblia, o evangelho, os teólogos, os livros. A gente vê cada vez mais distante. Defender isso, um cristão defender que Jesus deu na cruz, a entrada na cruz, deu a entrada na sua salvação com a sua morte na cruz, e você tem que pagar a parcela. Você vê o Luiz Carlos dizendo para as pessoas lerem a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar, mas no final escrever lá. Mas não é para ler outros livros, somente a Bíblia. E no fundo bíblico vendido o dicionário, onde foi escrito por mais de 100 teólogos. Você não pode ler livros de teólogo, mas a CCB vende um livro de teólogos escrito por mais de 100 teólogos. Gente, se você fosse justo diante de Deus, verdadeiro, você ia falar, não tem como defender isso. Mas eu não sei que espírito está em vocês que querem defender isso. Comente aí, deixe seu like. Por favor, me ajude, irmãos. Eu pagando essa parte aí, meus cabelos estão ficando brancos. Eu tenho que rapar meus cabelos brancos. Eu passo a maquininha aqui do lado, que vai ficando branco. E essa parte tá me tirando o sono. Eu pagando esses... Falta ainda não foi... acho que tá para marcar a reunião do processo, né? Nem eu falei, não foi a CCB, foi um cooperador que fez um vídeo lá nos Estados Unidos, falando, aqui seus pobretões, seus pobres, onde que eu estou aqui, no carrão, motorista particular, eu aqui na América, seus pobretões. E alguém que ele mandou, não sei como, se foi brincando, espalhou isso nas redes sociais. Chegou até mim, eu fiz uma análise, lamentando a atitude dele, como um líder de uma igreja, sabendo que tem milhões de pessoas no nosso país passando fome. Só isso que eu falei. Eles resolveram processar. Tudo bem. Então, gente, foi 6 mil, já paguei 4, falta só 2. Me ajuda a pagar isso aí para me dar sono. Não deixa meu resto de cabelo ficar branco, não, gente. Por favor, comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Aqui tá chovendo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo, gente.